Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana a gente vai trabalhar com a resolução dos exercícios da nossa lista sobre transformações gasosas. Então, vou mostrar esse videozinho aqui, é o objetivo de falar de todas as questões da lista para que vocês possam anotar essa resolução com vocês e facilite o trabalho de vocês também, tá? Então a questão número 1, ele fala lá, ó, certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml a menos 23 graus Celsius, numa dada pressão, com a temperatura na qual a mesma massa gasosa, na mesma pressão, então uma transformação isobárica, ocupa um volume de 1,6 litros. Importante a gente passar 800 ml para litro e transformar menos 23 graus Celsius para Kelvin. É só somar 273. Como é uma transformação isobárica, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, 0,8 sobre 250, 1,6 sobre T2. Fazendo os algebrismos, T2 chega a 500 Kelvin. Já na questão número 2, o que ele fala na questão número 2? Durante o inverno do Alasca, a temperatura é de menos 23 graus Celsius. Um esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 litros. Tudo bem? Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Qual o inteiro mais próximo que representa o volume do balão, no qual supondo que o balão não perdeu gás e que a pressão de dentro e de fora do balão não muda, ou seja, o gás é ideal, ou seja, a pressão, a transformação, ela continua isobárica. Então, V1, T1, V2, T2. Lembrando de transformar de Celsius para Kelvin, então 30 sobre 250, V2 sobre 300. Então, fazendo os algebrismos aqui, V2 chega a 36 litros, tudo bem? Ou seja, com o aumento da temperatura, aumenta o volume, tá? 3. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o mergulhador aumenta 1 atm com relação à pressão atmosférica. Ou seja, quando a altura é 0 de profundidade, eu estou a nível do mar, a pressão é de 1 atm. A cada 10 metros eu vou aumentando mais 1, tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Altura 0, pressão de 1 atm. Altura de 10, pressão de 2. Altura de 30, pressão de 4 atm. O que ele fala aqui? Ele diz o seguinte. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar inspirado pelo mergulhador ao nível do mar quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Lembrando que, nesse caso, é uma transformação isotérmica, ou seja, não há variação de temperatura. Então, P1, V1, P2, V2. Então, 1 vezes 1, né? 1 atm, 1 litro. 4 atm, porque ele está a 30 metros, V2. Então, V2 vai dar 0,25 litros, passando para mililitros é só multiplicar por 1.000, 250 ml. Já na questão número 4, uma amostra de gás hélio que se encontra em um cilindro de 65 litros a menos 13 graus Celsius e 10 atm tem seu volume reduzido para 50 litros, porém a pressão é de 20 atm. Ele quer saber qual é essa temperatura no gás hélio, tudo bem? Então, P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. Agora que eu estou vendo aqui, faltou a resolução, de eu colocar aqui a resolução de vocês. Mas é só colocar as continhas aqui que não tem erro. Ó, a gente pode fazer o seguinte. Ó, 65 vezes 10 sobre, né, divididos por 260 é igual a 20 vezes 50 divididos por T2, né? Que é o que a gente quer saber. Se a gente der continuidade aqui, 650 divididos por 260 é igual a 100 sobre... Não, 100 não, 1.000 sobre T2.
Tudo bem? Aí é só vocês fazerem as continhas aí que dá tudo certo, não tem mistério. Deixa eu até fazer essa conta aqui na calculadora rapidinho e já coloco o resultado para vocês. Então é só multiplicar 260 vezes 1.000 e dividir por 650. Não tem mistério, ó. 260 vezes 1.000 divididos por 650. Vai dar 400 Kelvin, tá? T2, então, para quem não fez, é igual a 400 Kelvin, tá? Deixa eu só melhorar o T2 aqui. Eu tirei a foto da resolução, mas não tirei a foto do final dela, tá bom? Questão número 5. Na pressão, na respiração normal de um adulto, num minuto são inalados 4 litros de ar, medidos a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Um mergulhador a 43 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura é igual, tá? E uma pressão de 5 atmosferas, receberá a mesma massa de oxigênio se inalar o quê? Então, o que a gente pode dizer? Que isso aqui é uma transformação isotérmica. Então, P1 sobre V1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, 1 vezes 4 é igual a 5 vezes V2. V2 é igual a 0,8 litros. Tá? Na questão número 6, é só a gente trabalhar que as equações, as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac é P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, a 6 é a letra C. E na número 7, ele trabalha com a seguinte ideia, que a pressão no hélio é o dobro da pressão no hidrogênio. Por quê? A massa de hélio é o dobro da pressão onde contém gás hidrogênio. Então, a pressão é o dobro de acordo com a massa. Então, letra E na número 7. Tá bom? Galerinha, estamos terminando o vídeo aqui. Semana que vem continuaremos falando sobre gases ideais. A gente vai estudar os gases perfeitos. E a partir daí, depois, nós vamos nos aprofundar na termodinâmica. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus e se cuidem.